E Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo, suspendeu uma ação da Lava Jato na Justiça Federal em Brasília que envolve o Instituto Lula. 4 milhões de reais teriam sido doados irregularmente pela Odebrecht ao Instituto entre dezembro de 2013 e março de 2014. Paulo Okamoto, diretor da entidade, e o ex-ministro Antônio Palocci estão entre os investigados. Lewandowski analisou um pedido da defesa de Okamoto. Os advogados disseram que parte das provas usadas pela Operação Lava Jato na acusação era irregular. Além disso, o acordo de leniência da Odebrecht teria sido negociado sem seguir critérios legais. E aí, Silvio Navarro? Paula, veja só, a gente já comentou sobre esse tema falando sobre outros temas, não estou maluco. O que acontece? A partir do momento em que houve aquela delação do ex-ministro Antônio Palocci foi anulada, isso gerou um efeito em cascata que se repercutiu em diversos outros processos e para diversos outros réus. Então, é como se tudo o que a Lava Jato avançou fosse rasgado, fosse um verdadeiro efeito dominó. É disso que se trata, né? Então é mais um caso. Agora é mais um trabalho executado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ontem nós falamos aqui sobre o Ricardo Lewandowski em relação ao MST, certo? Apareceu ao lado de João Pedro Stedley, com enorme desenvoltura, muito tranquilo ali. Ele tem no seu currículo, Paula, e vai se aposentar agora, a ação penal 470 na figura de revisor, ou seja, ele revisou tudo o que o relator, ou então relator Joaquim Barbosa, havia proposto, sobretudo a dosimetria de penas, e abrandou as penas para os mensaleiros, a maioria, todo mundo sabe, petistas. Já falamos também neste programa, em outros programas, sobre a atuação dele ao lado do Renan Calheiros, na função ali de tentar livrar a Dilma da inelegibilidade. Ele atua na questão das penitenciárias e dos presídios no Supremo. É dele a tese mais firme na corte de desencarceramento para reduzir punições de presos no Brasil. Atuou na questão das cotas raciais para universidades. Era uma ação movida pelo ex-PFL, pelo DEM, e numa ação da UNB. Então, veja, ele tem aí uma série de serviços prestados e agora se aposenta cumprindo os últimos que restavam pelo caminho. Já que estamos aí nos assuntos, nas pautas jurídicas, Fabi quer comentar? Segundo a ação aí da Lava Jato, 4 milhões de reais teriam sido irregularmente doados pela Odebrecht ao Instituto Lula. Eu fui até ver também aquela outra informação que eu havia dito, achei que o Zé Dirceu tinha sido abrandado as penas por conta da idade, não foi. Foi descaracterizado uma das condenações e foi justamente de lavagem de dinheiro. Então a gente vê esse revisionismo jurídico. Gente, isso não existe. Então, tudo que a gente está assistindo, esse desmonte, né, do que seria coisa julgada, do que seria um debate, do que também da repercussão geral, isso está reverberando na comunidade jurídica. Não pensem que isso está passando de uma forma plena, não, porque isso está afetando. Então, quando a gente olha para essa situação relativa a essas condenações e passa, porque acaba sendo total impunidade no Brasil, a gente volta a lembrar das velhas bandeiras contra a corrupção, e uma delas é o julgamento, né, da prisão, da condenação após segunda instância. Isso seria muito importante. E aí eu perguntaria aos ministros, né, se o efeito vai passar a ser a partir das decisões ou se vai voltar para trás, porque pelo que eu estou entendendo, as decisões só voltam para trás quando for para prejudicar um cidadão de bem que mora e despende de muito trabalho no Brasil. Então você que está do outro lado, trabalhe dobrado, porque os anos que nós temos pela frente vão ser difíceis. Diga lá, Augusto. Olha, eu queria comentar alguns aspectos aí dessas pautas que nós estamos discutindo. Essa decisão que tem efeito retroativo, né, do Supremo, confirma, vale a pena repetir essa frase sempre, né? Confirma a frase do ex-ministro Pedro Malan: no Brasil até o passado é incerto. Como é possível uma empresa, por exemplo, um empresário que comprou uma empresa nesse período,
agora enfrentar esse tipo de pagamento que não estava previsto. Como é que faz? Isso não provoca insegurança jurídica? Total. Total. Agora eu me pergunto, nesses 15 anos, por que não resolveram a situação? Por que o Supremo se mete em tudo e deixa passar, deixa que se eternizem coisas urgentes, né? Dúvidas a resolver? Eles não lidam com isso. Quando o Supremo ele se liga num assunto, como agora está o negócio de fake news, atos antidemocráticos, é só aquilo. O tribunal não trata de mais nada. E o tempo passa. Agora, 15 anos... aquela frase do Ivan Lessa, né? O jornalista Ivan Lessa. O Brasil esquece a cada 15 anos o que aconteceu nos 15 anteriores. Não, o Supremo ele vai esquecendo. Aí lembra e revê o que aconteceu há 15 anos e muda a decisão. Porque ele deveria ter julgado inconstitucional a decisão judicial em outra instância mais baixa em sentido contrário. Haja imediatamente. Agora, como é que faz? Esse pessoal pensa o quê? Né, que cai do céu dinheiro aí para esses comerciantes, né, como cai lá de cima ou a lagosta do almoço, não é por aí. Não é por aí. Então, essa insegurança jurídica é altamente preocupante. Outra coisa de que vamos tratar ainda, por exemplo, são valores de multas, né? Isso eu deixo para depois. Não sei se outro assunto, eu estava ligado nesse assunto, não sei se o anterior... Eu cheguei a comentar... O anterior é dessa decisão do STF. É dessa decisão mesmo. Então, é o seguinte, o Supremo precisa retomar o trabalho normal. O trabalho normal do Supremo, previsto pela Constituição, é interpretar corretamente dúvidas eventuais vinculadas ao texto constitucional. Ponto. Não precisa reinventar nada. Tem processos sobrando. Lá são acumulados processos do século passado, tem processo esperando julgamento. Então precisa parar de agir segundo modismos. Agora vai viajar o ministro para tratar de regulamentação das redes, quando há processos muito anteriores ao nascimento da internet. É disso que tem. Esvazia a primeira gaveta, tá? Porque é a mesma coisa, você não aprende português e já começa a falar a linguagem neutra, essas coisas. É por aí. O Supremo precisa tomar juízo, né? Silvio, para arrematar? Paula, só um breve adendo aqui nessas falas do ministro Fux, a Fabiana já tratou também de alguma forma desse ponto, é que não se pode, a fala dele não se pode dar ao luxo de romper com a coisa julgada. Porque se a primeira já não vale, vale a segunda, por que não vai valer a terceira? Isso, além de gerar uma enorme insegurança jurídica, faz com que o Supremo acabe avançando ao longo do tempo em prerrogativas que não são do Poder Judiciário. Avança em prerrogativas, em funções do Congresso Nacional. O Supremo acaba legislando. Porque ao mexer, por exemplo, nessa questão em tela aqui, no que a gente está tratando, o Supremo está derrubando isso vale para uma série de outros tributos, de outras naturezas, e não sobre essa contribuição social. Então o que acontece? Você vai acabar fazendo uma reforma tributária forçada num país que vive um verdadeiro manicômio tributário, que tem 27 legislações tributárias. Olha onde é que a gente está chegando. Porque é aquele efeito dominó, que vale para tudo aqui no Brasil, e que a gente já tratou também. Você está derrubando uma contribuição, está tratando de uma contribuição e acaba tratando de todas. Olha o tamanho, a extensão dessa decisão. Isso sim é um risco sistêmico, como ele disse. Foi bem o ministro Fux nessa fala.